Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, capítulo 55, verso de número 9. Episódio de hoje: quem é que manda aqui? Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Um aluno de Robert Dick Wilson, no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, foi convidado a pregar na Capela Miller 12 anos depois da sua formatura. Quando o culto terminou, o velho professor se aproximou do seu ex-aluno, ergueu a cabeça, estendeu a mão e disse: "Fico feliz por você ser um sujeito que crê em um Deus grandioso. Quando meus alunos retornam, venham à capela para ver se acreditam em um Deus grandioso ou em um Deus limitado. É assim que fico sabendo como anda o ministério deles." O ex-aluno pediu a Wilson que falasse sobre o que queria dizer com aquilo e ouviu a seguinte explicação: "Bem, alguns homens acreditam em um Deus pequeno, limitado, e vivem enfrentando problemas com esse tipo de fé. É um Deus que não opera milagres. Ele não é capaz de oferecer a inspiração e a assimilação do sentido das Escrituras para nós. Ele não intervém em favor do seu povo e, em contrapartida, há aqueles que acreditam em um Deus grandioso. Ele fala e as coisas acontecem. Ele dá uma ordem e ela se cumpre. Ele sabe como revelar a sua força em favor daqueles que o temem. Você crê em um Deus grandioso. Ele abençoará o seu ministério." Ele fez uma pausa e disse: "Deus o abençoe", e saiu. Texto de John Huffman. Who's in charge here? Quem é que manda aqui? Há alguns anos atrás, J.B. Phillips escreveu O Seu Deus é Pequeno Demais. No livro, ele explicava como muitos dos deuses que as pessoas adoram são insignificantes em comparação à imensidão incalculável do único e verdadeiro Senhor. Isso acontece porque os outros deuses não passam do tamanho da imaginação de quem os inventa. Em Isaías, no capítulo 55, verso de número 8, Deus afirma: "Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos." Ele não lida com as situações a partir de uma perspectiva humana, como nós. Onde quer que haja seres humanos se unindo para enfrentar a investida de um inimigo, Deus pode agir de duas maneiras em relação àqueles que estiverem causando danos aos outros: tendo misericórdia deles ou pisando-os como se fossem uvas no lagar, conforme Isaías capítulo 63, verso de número 3. É Ele quem decide. Os caminhos de Deus costumam ser tão profundos que ultrapassam a capacidade de compreensão dos mais brilhantes cientistas, teólogos ou estrategistas militares. Deus é grande porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso porque está sempre cuidando de nós, independentemente de quão pequeno nós somos. Deixo hoje para reflexão a frase de Wayne Watson, compositor na música God in a Box, Deus em uma caixa. Deus não pode ser guardado no interior de uma caixinha, pois não dá para contê-lo em uma visão tão mesquinha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.